Abraçados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no nosso estudo, estaremos falando sobre planejamento familiar, sobre equilíbrio financeiro, questões que muitas vezes são levantadas pela sociedade, mas que nós precisamos ter um olhar bíblico sobre a questão, para que não venhamos a cair no pecado, cair no engano de acreditar que o dinheiro é a solução para os nossos problemas. Então, vamos à nossa aula de hoje, onde falaremos a respeito do equilíbrio financeiro no lar. Bom, aí está, construindo um lar cristão, equilíbrio financeiro no lar. Princípio: equilíbrio financeiro depende de diligência, disciplina e dependência do Senhor e da sua palavra. Não depende de quanto eu ganho, mas depende então do cuidado que eu tenho com aquilo que Deus está me dando. Objetivos do estudo: nós vamos avaliar as suas atitudes quanto à riqueza e à pobreza e formular uma perspectiva equilibrada e bíblica sobre ambas as coisas. Nós vamos traçar passos para adquirir controle sobre as suas financeiras, inclusive suas dívidas. Nós vamos estabelecer um plano para os gastos familiares que reflita a realidade familiar e os princípios bíblicos sobre finanças. Conversar como casal e família sobre finanças e tomar decisões que reflitam suas prioridades e seus valores financeiros. Estar atentos às tentações financeiras apresentadas pelas mídias que nos seduzem e minam a estabilidade financeira do lar. Dívida e cobiça. Nós vamos começar então por esse tópico que já diz muito, né, sobre muitas vezes a dívida que nós temos está totalmente relacionado à nossa cobiça. Poucas são as pessoas, claro que existe, acontece em alguns determinados momentos das nossas vidas, acontece em determinadas situações, muito mais para uns, dependendo da dificuldade e da forma, né, como adquire seus bens, mas podemos dizer que em grande parte o problema está com a cobiça e por isso que acabamos nos endividando à toa. Perigo. O desejo, então, como que nós podemos começar? O desejo de possuir e as facilidades disponíveis é o que nós devemos estar atentos, pois é justamente este desejo, né, juntar a fome com a vontade de comer, é o desejo de possuir as coisas e as facilidades que eles nos apresentam para que nós possamos ter. E usamos algumas frases que acabam fortalecendo a cobiça. Nós usamos e a mídia se aproveita dessas frases populares no intuito de mostrar para você que você precisa gastar. Por exemplo, você merece, né? Você merece. Ou você diz, eu mereço, trabalhei o mês inteiro, eu mereço gastar um pouquinho comigo. Mas veja, está relacionado ao gastar, não está relacionado à necessidade. E isso é uma relação em que deve se pensar e refletir se realmente necessita, né, gastar esse dinheiro agora, ou se é melhor esperar mais um pouco e comprar nos melhores momentos, no momento em que você não irá ficar endividado, se você pode juntar esse dinheiro. Então, veja como essas frases nos impulsionam a querer fazer as coisas de uma maneira muito mais precipitada, sem pensar, muito mais romântica, né? Uma compra, eu desejo, eu quero, né? Se eu sinto, eu preciso ter. E não é bem assim, nós devemos ser racionais no momento de usar o nosso dinheiro. Você merece, você deve isso a você mesmo. Se não comprar agora, nunca mais poderá ter. Essa é a chance que você tem. Amanhã isso aqui vai ficar mais caro. Então, são meios que a mídia usa para convencer-nos a comprar e a gastar. E esses slogans, né, essas pequenas frases de efeito, ficam tão incorporadas em nós que nós acabamos usando também como se fosse verdade o que está acontecendo, né? E para muitos, poder comprar é sinal de status, né? O fato de eu estar comprando, o fato de eu
trocar de carro de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, o fato de eu morar num bairro e comprar uma casa, ter que comprar uma casa num bairro melhor, todas estas coisas são, veja, o que você já tem uma casa, mas você precisa mudar para um lugar melhor. Algumas situações eu entendo sim a necessidade, em outras é mais uma questão de status. Então, avaliar a realidade, olhar para a situação com realidade é sempre um desafio para nós, porque nós tendemos a mentir para nós mesmos, a nos enganarmos com relação à realidade e criamos uma realidade com base naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero. As coisas estarão boas quando eu tiver determinada coisa. Quando eu trocar de carro, eu preciso trocar de carro, precisa mesmo. Eu preciso daquele vestido, precisa mesmo, aí compra o vestido. Eu preciso daquele sapato, aí passa a ser uma necessidade o sapato. Então nós temos uma visão muito surreal, muitas vezes, com relação ao hábito de comprar e adquirir as coisas. E nós estamos desenvolvendo um estilo de vida que é impossível de ser mantido. Então tem pessoas que vivem frustradas, tem pessoas que vivem, falam até mal de outras pessoas que conseguem comprar a inveja, né? Então, a inveja alimenta a cobiça alimenta o pecado, né? Alimenta outros problemas, né? Até que você se sinta a pessoa mais frustrada do mundo. Então, temos algumas coisas aí que devemos dar atenção à nossa vida financeira para que a gente não caia nessas armadilhas, né? Porque essas armadilhas vão nos causar angústias, vai causar discussão em família, quando o marido compra uma coisa lá, vai lá e compra um carro porque achou que vale a pena e acaba deixando a casa totalmente desabastecida por causa do simples capricho de ter um carro melhor. É a mulher que gasta também todo o dinheiro comprando coisas que não vai acrescentar em nada e que não tinha necessidade de ter naquele momento, dava para esperar um pouco mais. Então, veja, são o cônjuge tomando a decisão do gasto da forma como vai gastar o dinheiro, sem que haja um diálogo, sem que haja conversa com relação ao que se está comprando, o que vai fazer com esse dinheiro. Então, deve haver um diálogo, mesmo que às vezes isso pareça difícil a princípio, vai criar intimidade, vai criar união entre os casais no sentido de que nós estamos juntos buscando uma vida melhor. Então, é no sentido de um ajudar o outro, não no sentido de um cobrar o outro, de impor, de brigar, não estou falando disso. Estou falando de sentar e estabelecer um projeto mesmo em que os dois tomem decisões de comum acordo para chegar em determinada situação. Então, há uma forma de se fazer as coisas. Agora, do contrário, quando nós não fazemos, é discussão em família, escravidão, né, aos credores, porque quando você vive endividado, você tira faz empréstimo para pagar cartão de crédito, tira do cartão de crédito para pagar conta, e aí você vai entrando num buraco do qual você está sempre dependendo do banco, sempre dependendo de alguém. E a Bíblia vai tratar isso como escravidão, como nós vamos ver mais à frente, além de outros problemas que vão causar em nossas vidas. Então, perigo, né? A forma como eu entendo que eu preciso gastar com certeza muito perigoso, e nós devemos refletir para que não venhamos a cair no pecado de sair gastando sem a necessidade. Então, afogando em dívida, né? Tem gente aí que está se afogando em dívida. Nosso comportamento financeiro é, de fato, uma expressão maior de quem nós somos por dentro. Mostra o quanto estamos dispostos a aceitar a realidade e o quanto queremos ser o que não somos. Essa frase, né, faz parte de uma matéria de um jornal nos Estados Unidos que analisou é, o que analisou diversas pessoas, os seus gastos de diversas famílias. E a conclusão que esses profissionais chegaram foi de que o comportamento financeiro da pessoa fala muito mais de quem elas são, né? Então, esse desejo de ter mais, de criar dívida para comprar alguma coisa, mostra a cobiça, mostra um descontrole, mostra a necessidade de satisfação com base em coisas e não
com aquilo que já tem, não com pessoas, não com família, não com outras coisas que são melhores, mas é o material que dita para a pessoa aquilo que ela vai ser, e ela só está bem se ela consumir, e isso mostra quem ela é, que ela só está preocupada com coisas e não com aquilo que realmente importa. Então, mostra o quanto estamos dispostos a aceitar a realidade e o quanto queremos ser o que nós não somos, né? Então, ou seja, o desejo de comprar, de ter alguma coisa, é você olhar para a realidade ao seu redor, você vê que pessoas têm coisas que você não tem e você passa a desejar as coisas que essas pessoas têm na sua vida também. Então você vira um compulsivo nas compras, porque é a forma de você falar que está tudo bem com você. É como se o dinheiro dizendo se a sua vida está boa ou não. Depende do quanto você compra, do quanto você gasta. Se você tem um iPhone novo, se você tem, né, um carro zero, é isso que vai determinar a sua felicidade. E às vezes a gente acha que é porque é novo ou porque é zero. Não, às vezes é o fato de precisar ter. Essas coisas não são determinantes na nossa vida e não devem dizer o que nós somos ou deixamos de ser. Não é o dinheiro que diz. Então, eu não o ato compulsivo prova que é isso sim, que é o dinheiro que está determinando quem eu sou. A cobiça, ela estrangula a fé, ela esmaga a fé. Por isso que é importante observar nossos atos de consumo constantemente. Será que eu estou comprando compulsivamente? Isso aponta a cobiça? Se é a cobiça, isso vai estrangular a fé. Veja Mateus capítulo 6, do 19 ao 21, onde diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa frase fala muito a respeito de nós. Se a minha felicidade depende de alguma coisa que eu não tenho, se eu preciso ter, falando de questões financeiras, se são ter as coisas, possuir as coisas é aquilo que acalma o meu coração, que traz tranquilidade, que realmente importa para mim. Veja, meu coração está nas coisas deste mundo, não está nas coisas do céu, não está no Senhor. E aí nós começamos a usar Deus como uma forma de satisfazer o nosso coração. Então, tudo que eu me volto para o Senhor é para pedir: Senhor, me dê uma condição financeira melhor, Senhor, me ajude a comprar tal coisa, Senhor, eu preciso de tantas de coisas, Senhor, eu estou frustrado, não consigo ter nada do que eu quero. Percebe? Deus passa a ser um trampolim, né, para que eu alcance os meus objetivos. Agora, quando o meu coração está nos céus, tudo que eu já preciso eu tenho. Eu tenho a graça de Deus, eu tenho gratidão, eu tenho certeza da presença do Senhor, de que Deus sustenta, que Deus provê as minhas reais necessidades. Então, percebe como muda o foco de pensar? E a oração se transforma em gratidão, se transforma em alegria, porque você está na presença do Senhor, seu coração está repleto da presença dele. Então, percebe? Muda a forma de pensar. Onde estive, qual for o seu tesouro. Se for as coisas, o desejo de estar com o Senhor, a alegria de que o Senhor está sempre conosco. Se for as coisas deste mundo, a necessidade de Deus para alcançar a minha vontade. Então, o perigo aí das coisas deste mundo poder de de colocar o meu coração nas coisas deste mundo e o perigo que tem, como nos afasta realmente do Senhor. E aí, 1 Timóteo de 6 a 10, ele vai dizer: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, perceba a palavra aí, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram, porque a busca pelo dinheiro ele traz tormenta, ele tira o sossego, e quando você mais gasta, quanto mais você se enfia em dívidas, mais atormentado você vai ficando. Então veja, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Percebe como a fé já sumiu
como a fé passa a ser um instrumento para alcançar mais dinheiro, mais sucesso. Por isso que teologia da prosperidade faz tanto sucesso no nosso mundo, porque as pessoas estão mais preocupadas com o dinheiro do que com Deus. Inveja. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba em miséria. Então, a Bíblia está nos dizendo que fazer planos é bom. Fazer planos ajuda você a ter sucesso nas coisas. Elaborar um planejamento é necessário para nossas vidas. E, ao mesmo tempo, ela critica que o desejo, a pressa de conseguir as coisas, de alcançar um determinado objetivo, acaba minando as nossas forças. Às vezes a gente até consegue antes. Uma coisa que, se eu fosse planejar, eu ia demorar uns 3 anos, na pressa, fazendo dívida, pode ser que eu consiga isso em 3 meses. Só que um viverá na miséria, porque ele viverá devendo, enquanto o outro estará com a vida toda organizada. E quando conseguir adquirir, aquilo não vai atrapalhar a sua vida, não vai ser um gasto a mais. Aquilo vai ser somente a aquisição de algo que já estava planejado dentro do orçamento e que é muito mais tranquilo, então, de conduzir. É a inveja por ter as coisas o mais rápido, que leva a gente a querer as coisas mais rápidas. Então, o invejoso, ele é ávido por riqueza, ele quer o quanto antes e não percebe que a pobreza o aguarda. O livro de Provérbios é sensacional para colocar a gente com os pés numa realidade, colocar os nossos pés no chão mesmo, para que a gente não fique sonhando que eu posso fazer tudo o que eu quero, e que depois a gente se vira, a gente vai dando um jeito. O brasileiro pensa assim, né? A gente consegue, depois a gente dá os nossos pulos aí para conseguir resolver a situação. E isso é inveja, né? Eu estou vendo que o outro tem, eu estou vendo todo mundo tendo, estou vendo e eu quero também, eu preciso ter. Mas com planejamento, com paciência, você pode alcançar a mesma coisa sem ficar atolado, e precisa ver se você precisa realmente disso. O planejamento ajuda até mesmo a decidir se é importante ter isso ou não. Quais são os resultados da cobiça e da inveja? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais, nada tendes, em insatisfação. Matais, né, por causa do desejo de ter, da necessidade de ter. E veja, o matais não é necessariamente o cometer o crime de assassinar alguém, cometer um homicídio ali. Não. A questão aqui é você odiar. Alguém atrapalhou os seus planos. O que vai acontecer com você? Ódio. Né? Você está juntando dinheiro para conseguir comprar alguma coisa, vem alguém e bate no seu carro. Você vai ter, e a pessoa não tem dinheiro para pagar. Você vai ter que pegar todo aquele dinheiro que você estava juntando. Veja, o ódio que aquilo vai gerar, porque a pessoa fez com que você bateu no seu carro, fez você gastar algo que você estava juntando para adquirir alguma coisa que você quer. A Bíblia nos diz que o ódio no nosso coração contra alguém já é assassinato. Percebe? Então, não é simplesmente o ato em si, mas o que motiva o nosso coração, aquilo que está dentro de nós. O ódio já é justamente por culpa da cobiça e da inveja, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, e nada tendes, porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Veja, o objetivo dessas pessoas que nunca estão satisfeitas nas suas vidas, né, que cobiça e nada tem, que mata, que inveja, elas esbanjam, elas fazem tudo para satisfazer a si mesmas. São pessoas egoístas, né? E nós devemos estar olhando. Entenda uma questão: uma pessoa orgulhosa, uma pessoa egoísta, isso faz parte do ser humano caído, da nossa natureza pecaminosa. A questão não é se eu sou ou se eu não sou orgulhoso ou egoísta, que eu só penso em mim. A questão não é isso. A questão é como estas coisas se apresentam na minha vida. Então, todos nós somos. É a forma como ele se apresenta que varia. E é justamente a forma como ele se apresenta que eu tenho que tratar na minha vida. Eu tenho que identificar como o orgulho, a inveja, essas coisas acontecem na minha vida, e então, por meio do planejamento, eu consigo
corrigir muitos dos problemas. Aí ele diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aquele que quer ser, logo, o inverso, aquele que quer ser amigo, aquele que quer ser amigo de Deus, ele não vai esbanjar para o seu próprio prazer. Ele não vai estar preocupado com as coisas deste mundo. Ele vai buscar as coisas espirituais e assim ele se torna um pacificador, em vez de uma pessoa que faz guerras. O resultado disso hoje: guerras, crime, litígio, opressão, litígio, processando os outros por qualquer coisa que façam a ele, opressão, são resultados da vida quando a gente vive dessa maneira. Corrupção, né? E a corrupção não acontece com quem tem dinheiro, a corrupção está em nós. Se nós não estivermos atentos, nós nos tornamos corruptos. Por exemplo, quando eu compro um DVD pirata, porque eu não tenho condições de comprar alguma coisa, eu já estou me corrompendo, estou corrompendo a pessoa que está fazendo esses DVDs e estou tirando dinheiro daquele que criou a coisa. Então, percebe como essas coisas se apresentam nos nossos dias e nós nos identificamos com isso quando deixamos de pagar imposto, quando deixamos de fazer alguma coisa. O que nós estamos sendo? Corruptos, nós estamos nos corrompendo. Qual que é o remédio, então? Dependência do Senhor. Contentamento, aquilo que você tem é aquilo que você precisa. É isso que a Bíblia nos ensina. Tudo o que você possui é tudo o que você precisa. Deus está te dando exatamente o que você necessita. Tem outras pessoas que têm muito. Aquelas pessoas que têm muito, elas estão recebendo mais responsabilidade de cuidar daqueles que não têm. E por isso que Jesus diz que é difícil o rico entrar no reino dos céus, porque eles se apegam ao muito que tem e não se preocupam um pouco com os outros. Mas não é porque o rico tem muito dinheiro, se preocupa pouco com o próximo. Também não são todos, tem muitos que têm muito dinheiro e que ajudam muito, realmente muitas pessoas. Acontece que a questão aqui é o contentamento, é a gratidão, né? A pessoa não é o que ela tem que determina aquilo que ela é, sem amor ao dinheiro. Então, isso não está determinando quem ela é. A pessoa passa a ser rico em boas obras. Isso é uma verdadeira riqueza, é de fazer o bem para o outro. Então, o remédio para as coisas, para a cobiça, para a inveja, é o quê? Dependência do Senhor, contentamento com aquilo que Deus está te dando, não ter amor ao dinheiro, fazer boas obras, ser generoso para com os outros, ser grato com o que tem. Percebe? Essas coisas todas estão relacionadas. Generosidade, Paulo vai mostrar, né, que o crente, ele é generoso em ofertar. Por que ele é generoso em ofertar? Porque ele sabe que tudo que ele tem provém de Deus. É Deus que está dando. Ele não teme ficar desamparado, pois ele sabe que Deus provê tudo o que é necessário. Então, você aprende a ser grato por tudo que tem e não ser rancoroso por tudo aquilo que não tem. Não ser infeliz porque não tem nada, não ser frustrado, percebe? Muda muito quando Deus está no centro da minha vida, quando o meu coração, meu tesouro está nos céus e meu coração lá permanece junto com o Senhor. Então, contentamento é uma das formas. Se eu sei que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, eu não preciso de nada. Se o Senhor é meu pastor, eu não preciso de nada. Por quê? Porque eu sei que Ele me conduz por pastos verdejantes. Eu sei que Ele me leva, Ele refrigera a minha alma. Então, percebe? Contentamento é saber que Deus cuida de você. Deus está no controle de todas as coisas. O dinheiro já vai perdendo valor. Deus passa a ser precioso para você. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Pessoas que vivem por dinheiro, elas estão sempre inquietas. As pessoas acham que ter dinheiro vai trazer felicidade. E pessoas que eu conheço que têm muito dinheiro vieram a ter muito mais problema do que as famílias que eu conheço que têm pouco e que são gratas a Deus pelo pouco que têm.
Então, porque o invejoso e o que ele cobiça, ele não tem paz na sua vida. Tendo muito ou tendo pouco, ele não tem paz. Agora, aquele que é contente no seu coração, ele tem paz, mesmo tendo pouco, ou mesmo tendo muito, porque não é o dinheiro que determina a sua vida. Provérbios ainda vai dizer: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue. Veja, muito dinheiro faz com que eu ignore a necessidade que eu tenho de Deus. É comum nós escutarmos de missionários que estão na Europa, quando eles vão falar a respeito de Deus para aquelas pessoas, eles falam, algumas pessoas são bem diretas e falam que o missionário deveria estar lá na África, deveria estar aqui no Brasil, em países pobres, em países em desenvolvimento. Por quê? Porque tudo que eles precisam, eles já têm. Eles entendem que eles são abençoados porque eles são ricos. E veja, eles negam a Deus e mandam a Deus para onde eles acham que Deus não dá. É a quantidade financeira que diz a presença do Senhor. Então, é o sucesso financeiro que vai determinar. A pessoa já nega. A partir do momento que eu estou bem financeiramente, eu não preciso de Deus, porque Deus é comigo. A pessoa se acha até uma pessoa boa, né? E ela passa a negar a Deus. E diga quem é o Senhor. Então, para não suceder, me dê o necessário. Porque se eu tiver muito, eu posso negar ao Senhor e perguntar quem é Deus, o que Deus faz. E aí vem as diversas, o paganismo, né? O ateísmo crescente, justamente porque eles olham a miséria do outro e falam, Deus não existe. Mas ele não olha para a miséria espiritual que ela tem. Porque ela tem dinheiro, ela não precisa de Deus. Ou que, empobrecido, Provérbios continua, venha a furtar. E aí vem o problema da pobreza. A pobreza faz com que muitas pessoas percam a dignidade, achando que, justamente porque ela precisa ter as coisas, ela passa a roubar, ela passa a fazer dívida que não pode pagar, ela passa a passar cheque sem fundo, ninguém usa mais cheque sem fundo, né? Mas paga lá, tem gente que passa, compra em várias vezes, espera dar 5 anos que vai caducar a dívida e ele volta, então, a fazer dívida. Mas olha que tormento, né? Só por causa de uma coisa que você quis adquirir, você vai passar 5 anos aí com um nome sujo, sendo uma pessoa que não cumpriu com as suas obrigações. Então, o que você percebe aqui para o dinheiro, né? Entender que Deus dá-nos o necessário para que nós não venhamos a negá-lo, nem mesmo a perder a dignidade, ou furtar, ou fazer algo movido pela cobiça ou pela inveja, e profanando o nome do Senhor desta maneira. Governo e escravidão. E aí entra a questão muito importante a respeito de questões financeiras, que Provérbios vai nos dizer. O rico domina sobre o pobre. E a palavra domina, que significa governar. E não é no sentido ruim que ele está dizendo aqui. O governar implica responsabilidades. Nós somos acostumados com um discurso criado no nosso tempo, né, um discurso de que existe uma luta entre os pobres e ricos, entre a classe operária e, e os donos de as pessoas que têm dinheiro. Então, aqueles que têm dinheiro fazem o que quiser dos pobres, os pobres têm que se levantar, pois eles são a classe operária, e lutar contra esse tipo de riqueza, esse tipo de tirania. Então, faz com que esse tipo de discurso faz com que quando a gente venha ler as escrituras e a gente leia que o rico domina sobre o pobre, a gente fala assim, tá vendo? A Bíblia fala a respeito disso. Mas a Bíblia não está falando de que, nesse sentido, o que ele está dizendo aqui é que o rico tem um governo, ele tem a responsabilidade de cuidar do pobre, de suprir as necessidades. É muito interessante quando a gente está lendo lá no Pentateuco as questões da lei, e que ele diz que nós devemos, que o rico, o homem que tem muitas terras, quando chega o dia dele colher a messe, colher ali o que é necessário para vender, para colher aquilo que ele plantou,
a forma como ele vai ganhar dinheiro, Deus diz que não é para ele tirar da colheita dos cantos do seu terreno, da sua plantação, para que os pobres possam vir e colher aquilo que eles precisam para suas vidas. Então, veja, ele tem uma responsabilidade de suprir a necessidade daqueles que precisam. Então, este governo significa o quê? Que esse domina sobre o pobre significa que ele tem responsabilidade de cuidar daquelas pessoas. Só que acontece que a Bíblia também diz o quê? E o que toma emprestado é servo do que empresta. Ou seja, aquele que vai e pede alguma coisa, que não tem como pagar os seus credores e que precisa pegar de alguém para começar a pagar, ele passa a ser escravo para quem ele deve. E aí a Bíblia vai nos esclarecer também. Muitas vezes o pai não conseguia pagar, então o que ele fazia? Ele ia trabalhar para este homem rico, para poder pegar o dinheiro desse homem rico, pagar a quem ele deve, e ele ficava trabalhando não na sua plantação, mas na plantação do outro, para poder então quitar a dívida daquilo que ele pegou emprestado. Muitas vezes a família inteira era obrigada a ser colocada como servo, né? No sentido de que a dívida era tão grande que a vida de uma só pessoa não seria o suficiente para a vida de trabalho de uma só pessoa não seria suficiente para cobrir a dívida o empréstimo. Então vinha esposa, filhos, tudo trabalhar na lavoura daquele homem que emprestou dinheiro para poder pagar a dívida. Mas este homem era responsável pela vida desses que não tinham dinheiro. Então, aquilo que estava ao redor, a pessoa podia pegar para comer. Então, este é o contexto bíblico em que nós vemos a questão de governar e de servir. É responsabilidade de ambos os lados. É responsabilidade em suprir as necessidades daquele que não tem e responsabilidade de repor aquilo que pegou emprestado. E aquele que pega emprestado acaba sendo escravo, então, servo do que empresta. A Bíblia tem, pelas questões bíblicas, então, quando nós olhamos as escrituras com relação à dívida, para a dívida, a Bíblia está nos dizendo que a partir do momento que eu peguei emprestado, eu estou me colocando como servo da outra pessoa que me emprestou. Esta é a visão bíblica. Então, escravidão, você fica sob o controle da outra pessoa, né? Ela gera brigas em casa, te tira o sono, né? Faz com que você fuja da pessoa que você deve. Quantas vezes eu conheço pessoas aí que ia lá na loja, comprava uma roupa, comprava alguma coisa do tipo e chegava no final do mês, não tinha o dinheiro para pagar a dona da lojinha. O que ela fazia? Ela passava no outro lado, no quarteirão lá da outra rua, só para não ter que passar em frente à casa. Então ela dá um caminho maior só para não precisar olhar nos olhos da pessoa para quem ela deve. Então, ou tem outros que são mais descarados, né? Chega numa pessoa e fala assim, eu não tenho mesmo, eu de novo não tenho, não vou ter como te pagar esse mês, e vai adiando, vai adiando, vai adiando. Por quê? Porque está comprando outras coisas em outro lugar. A pessoa vira um escravo do consumo e escravo da pessoa para quem está devendo. Então é muito importante olhar como como escraviza a dívida, nos escraviza ao credor. A ninguém, pois, né, Romanos vai nos dizer, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto amor, com que vos ameis uns aos outros. Então a Bíblia nos diz para não ficar devendo, para não nos colocarmos em dívida, porque o que nós devemos para os outros é o amor. Por que nós devemos amor aos outros? Porque assim como Deus nos amou, nós devemos amar ao próximo. A dívida que nós tínhamos com Deus foi paga por Jesus Cristo na cruz. Então, tudo que eu devo, em vez de eu ficar devendo, a única coisa que eu devo é amor ao próximo, porque assim como Deus me amou, eu devo amar ao próximo. Esta é a vida do crente, né? Então, se eu creio em Jesus Cristo, se eu creio nas Escrituras, essa é a visão que eu tenho que ter da realidade que a Bíblia nos aponta, não a realidade que esse mundo quer nos mostrar, porque esse mundo ele vai nos enganar, o nosso coração também vai querer nos enganar, mas as Escrituras elas traçam a verdadeira realidade
Por quê? Porque a realidade conforme Deus criou. E ela está nos mostrando também o efeito do pecado e sendo bem realista com as coisas que o pecado causa nas nossas vidas. E então aqui nós temos um ensinamento muito importante para nós crentes, para que não sejamos sempre escravos dos outros, mas devemos o amor porque somos servos de Deus. E frustração. Agora o governo, até mesmo quem governa sofre por causa disso, porque ele é mais suscetível, a outros tipos de pecado, que no caso é a opressão, de oprimir as pessoas que lhe devem, como aquele servo que foi perdoado pelo seu senhor, mas ao encontrar o outro homem que lhe devia, ele espanca aquele homem, ele obriga aquele homem a pagar em vez de perdoar a dívida. Ele não entende o perdão da dívida dele, mas coloca fardo sobre a vida dos outros. É a opressão, é o desejo pelo dinheiro. Quem governa também está suscetível ao pecado, né? Então, às vezes a gente critica o rico como se ele fosse culpado de toda a nossa miséria, mas ele também, o pecado ao qual ele está sujeito é diferente daquele que tem pouco dinheiro, mas também é suscetível ao pecado, assim como todos nós somos. Veja como o dinheiro não o livrou de ser um pecador, né? Então ele pode cair na opressão, ele pode cair na crueldade, ele pode se aproveitar daqueles que têm menos, ele pode ansiar, né, pelo pagamento daquele que lhe deve, então exigir a cobrança. Ele tem medo de ficar sem dinheiro, medo de perder aquele dinheiro, porque ele vive em função do dinheiro. Então veja, tanto o pobre quanto o rico, eles são tentados pelo dinheiro, de maneiras diferentes, mas são tentados pelo dinheiro. E por isso devemos dever somente o amor aos outros. E entender o amor de Deus é a chave, então, para que possamos ter uma vida financeira melhor, né? Entender, conhecer como Deus está presente nas nossas vidas, deve trazer, e que nós temos tudo aquilo que é necessário. O que você tem hoje é o que você necessita para que Deus trabalhe na sua vida e para que você seja uma pessoa melhor, nos ajuda muito a não sermos invejosos olhando o que os outros têm, pois Deus está dando para aquelas pessoas aquilo que elas necessitam e cobiçar aquilo que os outros têm também. Então, cobiçar as coisas. Deus nos ensina, nos molda à medida que a gente o conhece. Então, vamos falar um pouco sobre equilíbrio financeiro. Prosperidade e pobreza. A Bíblia não ensina a teologia da prosperidade, ou seja, se você for educado, se você fizer tudo o que eu falo, você será rico. A Bíblia não ensina isso. Ela também não ensina a teologia da miséria, que ser um bom cristão é ser pobre. Não. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e que são ricos espirituais, que sabem lidar com dinheiro, que sabem dar um bom uso do dinheiro. Então a Bíblia não ensina a teologia da prosperidade e ela nem fala que ser miserável é bom também. A ênfase bíblica sobre prosperidade em Provérbios é felicidade, contentamento, integridade, vida organizada, disciplina e viver sob a vontade de Deus. Então, a ênfase bíblica sobre a prosperidade em Provérbios é felicidade. E a felicidade é um estado de satisfação, ou seja, eu estou feliz com o que eu tenho, é saber olhar aquilo que Deus está dando a você e ser feliz com isso. Contentamento, veja, complementa essa ideia da felicidade. Eu estou contente com tudo que o Senhor tem me dado. Integridade, pois eu não preciso me rebaixar, eu não preciso perder minha dignidade, minhas qualidades, me vender para conseguir obter coisas, me colocar sobre escravidão para conseguir comprar alguma coisa. Vida organizada, né? Tá tudo ali organizadinho, tudo bonito. A bagunça não é um padrão, é que Provérbios nos traz como sendo coisa boa, mas a vida organizada é a disciplina, sim, e viver sobre a vontade de Deus. Então, veja, a teologia não tem nada a ver com prosperidade e miséria, mas tem a ver com essas coisas desde que seja todas elas sob a vontade de Deus. Planejamento financeiro. Como que nós podemos, então,
elaborar um planejamento que possa ser saudável, que possa nos ajudar. Primeiramente, nós devemos anotar e organizar todas as dívidas conforme prioridades. Eu confesso que essa é a parte mais chata que tem. Quando a gente começa a fazer um planejamento, a gente começa a anotar tudo que a gente tem para pagar e quanto nós recebemos e quanto aquilo que quanto que eu estou gastando, você vê como que você está gastando um monte de coisa inútil. Porque aqui o que a gente tem que organizar é aquilo que é importante primeiro. Então, nós devemos organizar tudo conforme as prioridades. Então, por exemplo, aluguel, prestação da casa, é, o, o conta de água, conta de luz, é, alguma o alimento, né, os alimentos que a gente compra, a compra do mês, estas coisas são primordiais. Roupa, né? Isso é fundamental. Então, isso tem que estar ali, organizado. Isso é coisa que você não pode abrir mão. Você tem que pagar o dízimo, o dízimo, a luz, água, o telefone. Estas coisas todas, elas estão ali, faz parte do mês, todo dia, todo mês você tem que pagar. Então, você organiza. Isso é fundamental. Depois você faz uma outra lista, que são de gastos que você vai tendo aí aleatórios. No final de 3, 4 meses, você vai ter um bom panorama de onde está indo o seu dinheiro e de quanto você poderia ter guardado se você não tivesse gasto em tantas tranqueiras, em tanta coisa que não é tão importante. E aí você começa a conseguir planejar a sua vida. Por isso, anotar e organizar às vezes, é muito bom. Um outro problema que acontece é que muitas vezes a gente tem muita dívida. E quando eu começo a organizar, eu começo a entrar em desespero, porque eu sei que aquilo não vai ter solução. Calma, fica tranquilo. Depois que você organizar tudo, você vai conseguir ver onde que o dinheiro está indo de errado. É claro que você vai conseguir, pelo planejamento, pela planilha, você vai começar a ver que você, ó, se eu cortar isso, eu consigo me livrar esse mês dessa dívida, e aquilo vai diminuindo com o tempo. Tem coisa que parece que vai aumentar. Calma. Por exemplo, o cartão de crédito vai estourar. Calma, agora é o momento de você organizar. Vai pagando as dívidas menores primeiro e entre em contato, negocia, eles vão ficar te ligando toda hora, negocia para poder quitar, mas procura gastar menos e pagar mais até o momento em que você esteja livre dessas dívidas. Você vai ver que você vai dormir melhor. Mas se você não tiver um planejamento, isso não vai acontecer. Então, anota tudo durante algum tempo, todos os gastos normais que você tem. E depois você começa a ajustar os seus gastos de acordo com a renda familiar. Então você verifica, ó, eu ganho tanto, eu estou gastando tanto. Veja, eu tenho mais para pagar do que eu recebo. Então o que eu posso cortar? O que eu posso quitar? Onde eu posso concentrar a maior parte do meu dinheiro para poder equilibrar as contas? E então eu vou tendo um panorama. Vai bater um desespero, vai uma angústia, né? Porque parece que nunca vai acabar aquilo, mas acredite, vai acabar. Se você permanecer organizado, você vai conseguir quitar, você vai conseguir sair desse buraco. Então, procure economizar em todas as áreas possíveis o máximo possível. E você vai perceber ali que você está conseguindo, você vai quitar aquilo. Prepare um orçamento realista, né? E inclua o dízimo, todas as despesas normais e ocasionais, o pagamento organizado das dívidas, poupanças, se você depois quiser, você vai ver que depois que você organizar tudo, você pode colocar uma determinada quantia que você pode guardar. Então, a vida começa a mudar. Só que, em vez de você olhar para o que você deseja, você está satisfeito com o que você tem. O seu objetivo é sair da escravidão, para depois você poder respirar. De repente, aí, a gente consegue até aquele que quando Paulo diz, né, aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe para poder ajudar os outros, né? Então veja, aquele que se tornou indigno por causa da pobreza, podemos dizer assim, não se conserte a sua dignidade, resolva o seu problema de dignidade e trabalhe para poder ajudar os outros. Olha como muda o foco, né? Muda a atenção. Então, prepara um orçamento realista que inclua dízimos, todas as despesas normais, vai organizando ali. E faça um pacto familiar. Então, depois que você fez o planejamento, senta com a sua esposa, senta com o seu marido,
às vezes envolve, tem gente que diz que não é bom envolver os filhos, eu acho que é bom porque os filhos já aprendem qual que é a real situação financeira da família e já vão aprendendo o que é estar contente com o Senhor, a não cobiçar, a ter controle, porque o dinheiro tem limite de gasto, e eles já crescem com essa ideia de consumo, de como gastar, de como resolver os problemas. Então, faça um pacto familiar. Nunca comprar impulsivamente. Sempre deixar passar uma semana antes de fazer uma compra assim. Então, você quer comprar determinada coisa e ele custa X reais. E aqui vamos supor que você coloca assim, ó, eu vou sentar com a minha esposa e eu falo assim, ó, acima de 100 reais a gente não compra nada. Então, ambos têm liberdade para comprar uma coisa ou outra, mas eu vou gastar 100 reais numa compra. Então, espera, não vou comprar, vou para minha casa, vou contar com meu marido, vou contar para minha esposa, vamos esperar uma semana para ver se aquilo é realmente necessário. Vamos lá, hoje tem instrumentos no computador, na internet, de que você consegue ver a oscilação do preço daquilo e você vai perceber que às vezes em janeiro a coisa é muito mais caro e lá no meio, lá em março a coisa cai muito o valor, né? Por exemplo, uma vez a gente precisava de um fogão que estava caindo aos pedaços e a gente precisava, só que tinha pouco dinheiro para poder adquirir um fogão. E o fogão que a gente queria, ele era muito caro, muito caro. Só que eu percebi que em determinado momento do ano, aquilo caía muito o preço, diminuía assim pela metade, 50%, 60% do valor normal. E eu falei assim, bom, se ele já chegou nesse preço um dia, ele vai chegar de novo. Então eu esperei. Eu esperei acho que uns 8, 9 meses ou mais de um ano, não lembro exatamente, mas nós esperamos, acompanhando o preço ali. Até que chegou um determinado momento que ele colocaram na internet num valor mais baixo do que aquele mais baixo que estava. Na hora, a gente tinha o dinheiro já guardado, pegamos, fomos lá e compramos. Acabamos comprando um produto de excelente qualidade com um preço super baixo, porque não soubemos esperar o momento certo para comprar. Então, não seja impulsivo, espera para poder fazer compra, né? E aí, com mais calma, às vezes você até desiste. Uma vez eu quis comprar uma determinada coisa, aí minha esposa falou, não, espera mais um pouco. Aí nós esperamos, quando foi ver, totalmente desnecessário, que eu ficou de lado e acabei não gastando dinheiro com isso. Então, sempre conversar como casal sobre as compras maiores. Eu sou mais gastão do que a minha esposa. Minha esposa é muito mais controlada. Então, é muito bom quando tem esse diálogo e ela acaba sendo freio ali para que eu veja que aquilo está sendo desnecessário. Mas ela, você gastando, você... Não, não é assim que ela faz. A gente sempre, como tem um pacto familiar, ela vai sem a gente conversa a respeito do assunto. Às vezes eu acabo gastando, às vezes, muitas vezes, eu espero um pouquinho, mas acabo comprando. Mas já aconteceu diversas vezes. Ela falou, você tem certeza que você precisa disso? Eu percebi que não. E aí eu acabo deixando de lado. Então, sempre conversar como casal sobre as compras maiores. Então, estabelecer um valor, então, esse limite já fala para nós, ó, passou desse valor, nós devemos sentar e conversar para saber se vai precisar gastar esse dinheiro mesmo. Sempre comprar à vista, se possível, com desconto. E acredite, sempre que você vai comprar à vista, tem desconto. Porque o valor que eles colocam já é um valor já para poder negociar, para fazer em vezes. Então, sempre barganha ali uma forma de pagar à vista e pedir desconto, porque você está pagando à vista, porque o valor que eles fazem é em cima daqueles que vão fazer parcelado. Então, negocia. Você vai ver que você vai conseguir juntar mais dinheiro. E demora. Veja, eu ia gastar mais do dobro no fogão. Na verdade, eu ia acabar não comprando aquele fogão. Eu ia acabar comprando um fogão inferior, bem inferior. Mas a paciência, a longanimidade, a espera ali, né, das coisas acontecerem no seu tempo, mesmo com um fogão com uma boca, duas funcionando de vez em quando, a gente conseguiu ali comprar. Então, a paciência ali, esperar para não se colocar em dívida, é muito bom. Então, tenha paciência, aprenda a conversar entre família. Tem casais, infelizmente, que cada um tem o seu dinheiro.
e aí um se vê em dívida, o outro também, daqui a pouco tá um brigando com o outro, que a culpa é toda sua, por causa sua, que as coisas estão assim. Por quê? Porque os dois não conversaram. Na verdade, os dois estão errados, porque os dois não conversaram, não se acertaram, não se endireitaram para saber como que seria durante o casamento essas questões. Então, se você não fez ainda, faça. Faça o seu planejamento com calma, faça um pacto familiar para ver como que as coisas serão e vai criando amizade, não aquela coisa, já falei que não era. Entenda um ao outro, né? Às vezes, como eu falei, às vezes eu acabo gastando. Aí eu falo assim, eu vou comprar tal coisa. Minha esposa fala, você precisa realmente disso? Eu falo assim, não sei, vamos ver. E daqui a pouco passa uma, duas, três, quatro, um mês, eu falo assim, eu acabei vou comprar porque eu precisei aí, eu queria, achei interessante, ou eu preciso daquilo e pronto. Ela acabou, realmente vai servir para alguma coisa e ela acaba, tá bom, então compra, né? Mas faz parte de tudo de um pacto, né, familiar, né? Como que nós vamos, isso nunca pode ser um peso, isso tem que ser um auxílio para que possamos viver em paz e para que possamos sair da escravidão da dívida e para que sejamos contentes com tudo aquilo que Deus nos dá. Muito do nosso problema financeiro vem da influência cultural ao nosso redor, vem da nossa cobiça também, vem da nossa inveja. Percebemos que uma vida próspera está mais relacionada ao nosso relacionamento com Deus do que com dinheiro. Eu não estou satisfeito com o que Deus está dando, então eu passo a olhar o que os outros têm, eu passo a desejar aquilo, cobiçar aquilo. Então esse é o maior problema. Uma vida de contentamento é melhor do que uma vida de tormento. Foi tudo que nós aprendemos. Faça seu planejamento familiar, crie então um pacto familiar a respeito de como gastar o dinheiro que vocês possuem, pois o dinheiro é de vocês, né? É da família, então não é meu porque eu trabalho e eu tenho mais direito, não, pelo contrário. Aqueles que estão sobre os meus cuidados, minha esposa e meus filhos, o dinheiro que eu recebo é deles. Se eu usar mal o dinheiro, eu estou prejudicando a minha família. Então, assim nós vamos aprendendo a viver de maneira melhor, sem confusão, sem tormentos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês por meio desses planejamentos. E aí vem a pergunta: se sua família não tem um orçamento ou plano para cuidar de suas finanças, que tal começar um? Que tal sentar hoje mesmo com a sua esposa, com seu marido e falar assim, vamos fazer aqui um planejamento familiar, organizar a nossa vida financeira? Se precisar de ajuda, vocês podem me procurar e naquilo que for possível, estarei à disposição dos irmãos. Orem, conversem com Deus, aprendam a ser gratos primeiramente e então vamos mãos a obras organizar a nossa vida financeira. Que Deus os abençoe e até o próximo estudo, onde nós estamos caminhando aí nesta construção do lar cristão. Até a próxima, meus irmãos.